Então, pessoal, São Paulo 2, Atlético 1. Olha, a derrota do Atlético já era esperada. O que não era esperado, mas vindo dessa comissão técnica, vindo do Odair Hellmann, tudo é possível acontecer. E aconteceu. O que ele fez? Ele colocou um Atlético no primeiro tempo em que uma escalação em que ele jamais tinha feito. Né? Ele jamais tinha escalado a equipe daquela forma para jogar um jogo de Copa do Brasil diante de um São Paulo com mais de 40 mil pessoas lá no Morumbi. Isso é um absurdo. Veja bem, o São Paulo tem um time melhor que o time do Atlético? Sim, tem um time melhor que o time do Atlético. O mesmo São Paulo desfalcado, a equipe, o elenco do São Paulo é melhor que o elenco atleticano. Só que, mesmo assim, o São Paulo não é lá essas coisas. O São Paulo não é lá essas coisas. Tanto é verdade que o jogo foi só 2-1 e o Atlético teve oportunidade até de empatar e vencer o jogo. Agora, o que acontece? No primeiro tempo, o seu Odair Hellmann colocou uma equipe totalmente alternativa, uma equipe que ele jamais, uma escalação que ele jamais havia feito desde que ele chegou no Atlético. Então ele colocou lá Kelvin no meio de campo, colocou Dudu no meio de campo, Patrick, o morto Patrick no meio de campo, que corre bastante, mas corre do jeito que o físico dele permite que ele corra. Colocou Juliano, o Juliano mais morto ainda do que o Patrick. E lógico, num esquema defensivo, totalmente defensivo, o Atlético até conseguiu segurar o São Paulo, conseguiu segurar as investidas do São Paulo, porque, como eu falei, o São Paulo não é lá essas coisas. Mesmo tendo a equipe, tendo um elenco melhor que o Atlético, um elenco mais qualificado que o do Atlético, o São Paulo ainda assim não é lá essas coisas. Então o Atlético, mesmo que totalmente desmantelado a nível de escalação, conseguiu até fazer um primeiro tempo que um primeiro tempo apenas defensivo, né? Um primeiro tempo covarde, ainda assim a melhor chance de fazer gol no primeiro tempo foi do Atlético, com o morto do Allan Kardec, que também esteve em campo. A melhor chance foi a do Atlético, só que lógico, quem tomou o gol foi o Atlético. Por quê? Porque numa bola sobrada, né, numa sobra de bola, numa rebatida de bola da defensiva atleticana, para variar, uma defensiva lerda, uma defensiva que demora para pensar, o jogador do São Paulo, na entrada da grande área, finalizou muito bem. Achei até que o Santos meio que poderia ter defendido essa bola, não defendeu. Mesmo assim, isso é normal de um goleiro que está voltando agora, um goleiro que há meses aí estava parado, né? Então, ainda assim, prefiro 1000 vezes o Santos do que o Mikael, né? Então, assim, foi um primeiro tempo em que o Atlético somente se preocupou em se defender, deu aquela impressão de que o Atlético estava fazendo um bom jogo, se defendendo bem, fazendo um jogo em que o São Paulo estava encontrando dificuldades. Sim, o São Paulo estava encontrando dificuldades porque o São Paulo não é lá essas coisas. Aí veio o segundo tempo, o primeiro tempo 1-0 para o São Paulo. Veio o segundo tempo, aí o seu Odair Hellmann começa a colocar os jogadores que ele... Olha que absurdo, o Odair Hellmann quis poupar a equipe do Atlético por causa de jogo de Série B contra o Paysandu. Veja bem, tem que priorizar a Série B. Tem que priorizar o escambau. A Série B, o Atlético, mesmo sem priorizar, teoricamente era para estar passando o rodo. Não está passando o rodo por incompetência de diretoria, de jogadores e de comissão técnica. Então o Odair Hellmann, aí no segundo tempo, não, agora eu vou colocar os jogadores que eu estava poupando para o jogo contra o Paysandu na Arena, no próximo final de semana, agora eu vou colocar eles. Então esses jogadores não eram nem para ter viajado. Então o seu Kevin Viveiros, que está mostrando ser aí um bom jogador, não era para ter nem entrado em campo. O Speed Mendonça da mesma forma, o Zapelli da mesma forma. Mas não, daí, eu vou poupar
poupou no primeiro tempo e desgastou esses jogadores no segundo tempo, porque os caras tiveram que correr atrás de um placar, de um placar desfavorável. Aí o Atlético, logicamente, começou a jogar, porque, como eu falei, o São Paulo não é lá essas coisas, o Atlético com a equipe titular, que também não é lá essas coisas, mas daí fez um jogo melhor que o São Paulo, envolveu a equipe do São Paulo, ainda assim o Atlético toma o segundo gol, numa jogada belíssima, uma jogada individual da equipe do São Paulo, e daí a bola para a finalização do Ferreirinha, o São Paulo vai lá, faz o segundo gol, e dava a impressão que o Atlético daí já estaria desclassificado da Copa do Brasil nesse primeiro jogo, porque depois do segundo gol, o São Paulo meteu bola na trave, o São Paulo fez ali uma pressão, um sufoco, mas o Atlético, ao contrário dos jogos anteriores, ele conseguiu absorver esse segundo gol e resolveu jogar, e quando resolveu jogar, foi lá, fez o primeiro gol ao natural, numa boa estreia do lateral direito Benavides, o gringo argentino Benavides, numa troca de passes com o seu co-irmão, né, de país, o Zapelli, também argentino Zapelli, né, que o Zapelli tecnicamente, né, não tem nem o que discutir, é um bom jogador, jogou bem também quando entrou nesse segundo tempo, diante do São Paulo, e a finalização do Kevin Viveiras, que veio para isso, veio para fazer gol e está fazendo gol. A oportunidade está surgindo dele fazer gol e ele está correspondendo. Então, assim, por erros bobos da comissão técnica do Odair Hellmann, e eu falo, fora o Odair Hellmann, enquanto há tempo, muda, traz outro treinador que não seja tão cagão quanto esse Odair Hellmann. Ainda assim ele conseguiu ser expulso da partida, não é nem ele que vai comandar a equipe do Atlético no jogo da volta. Mas, assim, resumidamente falando, já era esperado essa derrota. Não foi o massacre que eu achei que aconteceria. Eu até postei um short aí antes desse vídeo, e dando a entender que seria um massacre do São Paulo em cima do Atlético, mas não foi. O São Paulo realmente tem um time melhor que o time do Atlético, mas, como eu falei, não é lá essas coisas. Então o Atlético, com um pouquinho de força, ele consegue reverter essa situação aqui na Arena. Por quê? Porque o Atlético vai se acertando, mas não, como eu falei já no vídeo anterior, não é por conta do treinador. Os jogadores estão resolvendo a parada. Porque o treinador é fraco. O próprio Zapelli, no final do jogo, na coletiva não, mas na entrevista, no final do jogo, ele deu uma baita de uma cutucada no treinador, porque o Zapelli falou, se no primeiro tempo a gente viesse com um esquema protagonista, a gente teria um resultado melhor. Foi o que o Zapelli falou, então ele cutucou realmente o Odair Hellmann, que é um cagão, beleza? Então, assim, sobre esse jogo, até não saio tão decepcionado, porque eu achei que ia ser um massacre e não foi. Deu o jogo, o Atlético jogou de igual para igual, em muitos momentos da partida o Atlético foi melhor que o adversário, foi melhor que o São Paulo, mesmo jogando lá no Morumbi, o São Paulo com apoio maciço da sua torcida, e o Atlético foi melhor em muitos momentos do jogo, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo só se defendeu, o São Paulo, como não é lá essas coisas, encontrou dificuldades, mas assim, o Atlético está ainda na disputa da Copa do Brasil. E não tem esse negócio de priorizar a Série B e colocar time reserva. É só o que falta agora no jogo da volta. O Atlético vai querer poupar a equipe no jogo da volta contra o São Paulo lá na Arena. Daí simplesmente para largar o Betis, como eu falo. Beleza? Então, sobre esse jogo da Copa do Brasil, esse jogo de ida da Copa do Brasil, é só o que eu tenho a falar. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau e fiquem com Deus.